Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor Jesus. Ele está presente aqui neste lugar. Eu já pude sentir a sua presença. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1. A partir do verso 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade, sempre rica de ministrar sua palavra, e ao nosso pastor pela confiança. Todos encontraram? Eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, dentro deste tema do ano 2021, ano da comunhão, o Espírito Santo me levou a esse texto há alguns dias, e sobre ele eu tenho meditado e quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. O apóstolo João escreve esta carta falando de comunhão. Eu diria até que um dos assuntos principais da carta é comunhão. E ele começa dizendo que comunicou, ou seja, anunciou as coisas que ele viu e ouviu da parte do Senhor Jesus à igreja, para que a igreja tivesse comunhão com ele ou com eles. E a sua comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão, eu quero que os irmãos entendam que é ter algo em comum. Ter em comum. Portanto, o que João estava dizendo é que o que ele trouxe ao conhecimento da igreja era para que a igreja tivesse em comum aquelas experiências e ensinamentos que ele teve com Cristo quando andou por essa terra. Portanto, eu entendo que para termos comunhão é necessário que haja comunicação. Comunicação. Sem comunicação fica difícil haver comunhão. Uma comunicação deficiente, fechada, não permite que haja comunhão.
Se você se fechar com o seu mundo e você não interage com o outro, você dificulta a comunhão que devemos ter uns com os outros, como irmãos, como igreja. E de uma coisa eu tenho certeza: precisamos melhorar a nossa comunicação, precisamos nos entender melhor, para que não haja desavenças, discórdias. Precisamos nos comunicar melhor. E nesse contexto ele diz que Deus é luz. Deus é luz. É o que ele conheceu através de Jesus, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E ele vai dizer que se temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, primeiro requisito, irmãos, para andarmos em comunhão é estarmos na luz. Só pode ter comunhão aqueles que foram iluminados pela verdade do Evangelho. E por isso Paulo vai dizer aos Colossenses que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Porque na luz nós agora enxergamos o que outrora não enxergávamos. Estávamos em trevas, sem entendimento, sem conhecimento da verdade. Mas uma vez que agora entregamos nossa vida a Cristo e a Ele seguimos, nós conseguimos enxergar o mundo espiritual, conseguimos enxergar a realidade à nossa volta, porque Ele nos abriu o nosso entendimento. E agora, irmãos, andando nesta luz, neste conhecimento da verdade, nós devemos ter comunhão uns com os outros. Porque existe uma condição que sem comunhão você não alcança o perdão de Deus. Eu vou lhe mostrar em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Olha o que Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então o perdão de Deus é condicionado ao perdão que eu dou ao outro, ao próximo. E isso é comunhão. Portanto, eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com o meu irmão. E ele vai além, ele diz que aquele que isso afirma, que tem comunhão com Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Então, se temos comunhão, temos redenção, temos a purificação dos nossos pecados, é o que diz o versículo 7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Há uma diferença, irmãos, entre dizer que está na luz e estar na luz
verdadeiramente. Olha o que João diz no capítulo 2 dessa mesma carta, versículo 9 ao 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Ou seja, aquele que diz estar na luz, ele diz, mas se aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, irmãos, isso é muito sério. Precisamos entender que se nós não amarmos os nossos irmãos, estamos em trevas. E as trevas cegaram os olhos, de maneira que ele já não sabe mais para onde deva ir. Então, irmãos, se estamos na luz verdadeiramente, e não apenas dizemos que estamos, precisamos ter comunhão. Quem não ama seu irmão não é de Deus. Vamos ver isto em 1 João capítulo 3, versículos 10 ao 15. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Então o que o João está dizendo aqui, primeiro, quem não ama seu irmão não é de Deus. Pode falar 1 milhão de línguas estranhas, pode até profetizar, mas se não há comunhão, é só dom. Comunhão, portanto, é a base e o ponto de partida, irmãos, para o exercício dos dons, o serviço de Deus. Sem comunhão, nada mais faz sentido. E ele vai dizer que quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha que coisa terrível. Permanece na morte, não tem vida. E o homicida, que ele está dizendo aqui, é aquele que não ama o seu irmão, ou que odeia seu irmão, não tem salvação. Então, aqui nessa terra, se você escolher não amar alguém, você vai ter que aceitar não entrar no céu. Porque não existe um céu diferente para cada crente. Existe um céu que vai reunir a igreja santa, eleita, escolhida. Um céu. Então, irmãos, precisamos amar.
Precisamos amar. Amar o meu irmão é um mandamento, vamos ver isso. Em 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então não é uma escolha, não é uma opção, é um mandamento. E por que ele diz que é mentiroso aquele que diz amar a Deus e não ama seu irmão? Porque ele está dizendo, você está vendo Deus? Não, Deus é espírito. Mas você diz que ama a Deus. O irmão que está do seu lado é filho de Deus. Nasceu de novo, tem a mesma gênese que você, nasceu de Deus. Tem o mesmo propósito de ir morar no céu. Você está vendo ele, não está? Então como é que você ama a Deus, que você não está vendo, e você não é capaz de amar alguém que você está vendo? Alguém que não é apenas criação de Deus, é filho, é filha de Deus. Você está entendendo que não é uma escolha, não é uma opção. Ah, mas é difícil às vezes amar alguém. Alguém pode pensar assim, mas eu vou lhe dizer algo que vai ser como um remédio para essa dificuldade que você tem. Algumas pessoas dizem assim, eu não estou sentindo de fazer determinada coisa em relação a alguém, porque, sei lá, eu não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. São sentimentos carnais, da natureza caída. Então o que é que você tem que fazer? Primeiro, entender que isso não é de Deus. Não é? Tem gente que às vezes nem conhece o outro, mas já cria uma antipatia sem nem conhecer. Então, já começou errado daí. Conheça as pessoas, tá? Não vai pela primeira impressão. E o remédio para isso é você fazer, é você ter atitudes contrárias a esse sentimento que você está tendo com relação a essa pessoa. Porque um grande engano das pessoas é achar que amor é sentimento, ou é só sentimento. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, você precisa amar. Ah, mas então você é falso. Não, você está obedecendo o mandamento de Cristo. Entenda, irmãos, nós não somos mais guiados pelo que sentimos. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então alguém não falou com você, você vai lá e fala. Alguém passou e entortou o rosto para você. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã. Entendeu? Porque já diz no ditado que cada um dá o que tem. Você tem a paz? Você tem comunhão? Então dê o que você tem. Quando os soldados de Davi disseram a ele, agora é a oportunidade, vai, mata Saul. Saul disse, guarde-me o Senhor.
Porque do ímpio procede a impiedade, mas do justo a justiça. Não é porque ele está agindo com impiedade que eu vou agir com ele. Ei, você é diferente, você nasceu de novo, você é nova criação. Então haja ao contrário do sentimento, tenha atitudes. E daqui a pouco, sem você menos esperar, até vai ser gerado um sentimento no seu coração. Porque o Espírito Santo, ele sabe trabalhar no vaso. Então, amamos aos filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Então olha só, irmãos, está no capítulo 5, versículos 1 e 2. João está dizendo o seguinte: se eu amar a Deus, ou se eu digo que amo a Deus e digo que guardo os seus mandamentos, eu amo meu irmão. O contrário disso é mentira. Ou você ama a Deus e ama o seu irmão e guarda os seus mandamentos, ou nada disso é verdade. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Se você não guarda os mandamentos, você não ama a Deus. Então, há uma grande diferença entre dizer e viver e praticar. Agora, quem é o nosso irmão? Precisamos identificar isso. O meu irmão é aquele com quem eu tenho identidade de propósito. Temos o mesmo propósito: morar no céu, servir a Deus, renunciar ao pecado. João vai dizer que então, esses irmãos que se identificam com o nosso propósito de vida, é aquele que não anda pecando. Capítulo 3, versículo 6 desta carta. É aquele que anda na luz. Porque se eu estou na luz, quem é meu irmão? Quem está na luz comigo. Quem é meu irmão? Aquele que tem comunhão. Porque se está na luz, temos comunhão uns com os outros. Quem é meu irmão? Aquele que guarda os mandamentos de Cristo. Quem é meu irmão? Aquele que ama. Capítulo 4, versículo 8. Então precisamos, irmãos, entender quem são os nossos irmãos. Uma das coisas que tem dificultado, criado barreiras para que a comunhão exista, são as ofensas e a falta de perdão. O diabo tem usado isso como um instrumento, e muita gente tem dado lugar a ele. Porque a verdade é que, quando se trata de sentimentos, muitos de nós nos deixamos dominar mais por eles do que pela vontade de Deus. Então, irmãos, se o teu irmão te ofendeu, qual deve ser a sua atitude? Não fala mais, deixa de conviver, simplesmente, não resolve o problema. Olha, muitas vezes o ofensor não sabe que ofendeu. Eu digo isso porque eu já tratei de casos em que eu vi as duas partes, e uma tinha ofendido a outra sem nem perceber.
Porque nós somos falhos. E a perfeição que exigimos do outro, nós não temos. Então, muitas vezes o ofensor não sabe que ofendeu. Ou o ofensor sabe que ofendeu e não procura o ofendido para pedir perdão. Preste atenção. Se a pessoa não sabe que lhe ofendeu, você fica com aquele sentimento martelando no seu coração e não procura a pessoa para resolver. Quando é que ela vai lhe procurar para pedir perdão, se ela não sabe que lhe ofendeu? Você está entendendo como o diabo ele entra numa relação de uma coisa que muitas vezes poderia ter sido resolvida e não foi? Eu não estou falando aqui, irmãos, de repreensão. Repreensão é diferente de ofensa. Ofensa é uma coisa gratuita. Repreensão tem um motivo. Agora preste atenção. Você se isola no seu mundo e diz assim: não quero nem tocar mais nesse assunto. Está todo ferido, todo magoado e não quer tocar mais no assunto. Quem é que vai ganhar com isso? Mas Jesus deixou uma orientação sobre isso. Abra sua Bíblia aí em Mateus 18, 15 e 17. Se você puder, até marque, para você nunca mais esquecer. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, primeira orientação de Jesus: alguém te ofendeu, não é ele que tem que vir até você pedir perdão. Você já fica na sua soberba, ele vai ter que vir pedir perdão. Não. Jesus está dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, você, não é ele, é você que vai até ele, e repreende-o. Como? Irmão, não gostei daquilo que o senhor fez. Não repita novamente aquilo não, por favor. Porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Você está entendendo? Então ali, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ô glória. Mas aí ele pode não lhe ouvir. Aí Jesus continua: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Você foi sozinho, tratou do assunto com ele, ele continuou relutante, passa por você, entroncha a cara, não quer falar, lhe ignora. Vai até ele com 2 testemunhas. Trata o assunto de novo com ele e vê qual vai ser o comportamento. Porque se ele não ouvir e não se arrepender do erro dele, com 2 testemunhas, aí já é caso de disciplina. Olha o que Jesus disse: se não as escutar, dize-o à igreja. É para trazer o assunto para a igreja. E aí já é a terceira instância do processo. E se também não escutar a igreja, se ele não se arrepender diante da igreja, considera-o como um gentio e publicano. Pronto, deixou de ser irmão. Deixou de ser irmão.
Não se arrependeu na primeira, na segunda, nem na terceira. Considera o gentil e publicano, irmão. Paciência tem limite. Então, quem é o nosso irmão? É aquele que perdoa. Ele se arrepende, baixa a cabeça e diz: me perdoe, meu irmão, eu errei. Não é assim? Agora, aquele que endurece a cerviz, felizmente, não há o que ser feito. Aí, eu procurei alguns exemplos de como Paulo, por exemplo, reagia diante de uma ofensa. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 ao 10. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte. Mas, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. O apóstolo Paulo tinha tristezas, decepções? Se tinha. Mas você pensa que ele ficava remoendo aquilo? Eu vou levar para o meu túmulo. Se você levar para o seu túmulo, o seu destino não é o céu. E Paulo está dizendo: para que não sejamos vencidos por Satanás, ou seja, quem não trata as suas questões, quem não resolve na conversa, quem não se perdoa, é vencido por Satanás, através de um sentimento que domina o seu coração: o ódio, a raiva, a mágoa, enfim. E como foi que Jesus tratou isso? Jesus passou por tristeza, por decepção? Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O escritor aos Hebreus aqui está dizendo o seguinte: Jesus foi afrontado, ele suportou contradições dos pecadores, sendo santo, não tendo culpa alguma. E sabe o que Jesus fez? Ele desprezou a afronta. No final ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então o que é que eu tenho que fazer, irmãos, com a ofensa? Desprezar a afronta, não deixar descer para o coração. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Se você não tem essa condição, se desceu para o seu coração, procura a pessoa imediatamente. Irmão, eu tenho que resolver um negócio com o senhor urgente. Não, irmão, amanhã não, é hoje, tem que ser agora. Porque se eu morrer, eu quero ir para o céu.
Então isso é o exemplo de Jesus. Ele suportou as contradições dos pecadores. Você é do tipo que não suporta uma cara feia? Você é do tipo que não suporta alguém chegar no ambiente e te ignorar? Já disse aqui, faça o contrário. Seja luz. Ame. Para concluir, irmãos, que já estamos no horário. Mas e aqueles que se dizem ser irmãos e não são? Existem esses? Será que existe? Aquele que adota uma postura contrária à palavra de Deus, sem arrependimento, obstinado de coração, contrariando os princípios da palavra de Deus, mas continua se dizendo irmão. Vamos ver se é mesmo. 1 Coríntios 5,11, o apóstolo Paulo disse assim, ó: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, e aqui não existe comunhão, aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Olha a orientação de Paulo. Aquele que se diz ser irmão, mas tem um péssimo testemunho, nem sente com ele para comer. É mesmo? Está na Bíblia isso? 1 Coríntios 5,11. Olha o que o João que disse para você ter comunhão. Olha o que ele disse na segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? Esta que eu estou ensinando a vocês, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. É forte, né, irmãos? A pessoa que assume outra doutrina, que distorce a doutrina, você não deve nem saudar, nem receber na sua casa. É duro, não é, irmãos? Mas é assim. Não adianta, irmãos, você vê a pessoa que está obstinada pelo pecado e você continuar dizendo: ah, meu irmão. Infelizmente já foi. Nós precisamos entender, irmãos, que amar a Deus sobre todas as coisas, e não o irmão sobre todas as coisas, ou aquele que se diz ser irmão. Preste atenção, para que você não seja confundido. E para concluir, Hebreus capítulo 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se depois de conhecer essa verdade, eu peco voluntariamente, eu me lanço no pecado, não há mais sacrifício, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo, e horrenda coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, aquela pessoa que já experimentou da graça, mas saiu, profanou, abdicou da fé, apostatou, a Bíblia está dizendo, pisou no Filho de Deus, não considerou o sangue da graça, esse não é nosso irmão. Não é. Então com esse não precisa ter comunhão, mas com os irmãos que vão subir para o céu, que estão perseverando, tenha comunhão, ame a Ele, porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e só vai subir quem andar na luz, e quem anda na luz ama o seu irmão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.